2026 e viva o intercalar das 16 às 17, período adentro do qual estaremos a realizar o segundo combate desta segunda jornada, segundo combate deste domingo e o segundo combate do ano 2020. João de Rosário reinar na primeira jornada. Isto é, o combatente João de Rosário conseguiu alcançar a maior pontuação no que toca aos critérios de avaliação do próprio Kumba. A ser assim, a primeira jornada foi extremamente pesada e levada pelo João de Rosário. A quem nós queremos aplaudir, por favor? Bem, vamos agora ao segundo combate, que tem como tema atividade solidária da Zuzu for Africa. Dentro deste combate tem as seguintes posições. Posições nas vestes de Sacramento Miguel, medida positiva para ajudar os encarecidos, a quem gostávamos que tomasse já o seu posto. E posição nas vestes de Bornito Gabriel, medida negativa, engajamento digital através da exposição da pobreza em África. O júri para este combate continua o mesmo: Luiz Alfredo Dang, Manuel dos Santos, moderadora Miriam Xavier, a quem nós passamos a palavra. Renovar os votos de boa tarde. Boa tarde. E todos desanimados. Não, a pessoa que votaram não ganhou. Estão todos desanimados. Então, boa tarde a todos. Vamos começar agora o nosso segundo combate, que tem como tema atividade solidária da Zuzu for Africa. E temos como combatentes Sacramento Miguel e Bornito Gabriel, que estarão apresentando as suas teses a respeito deste tema. Vamos começar com... Queres começar? Vamos começar com Sacramento Miguel, que terá 5 minutos para fazer a introdução do que ele estará defendendo neste combate. Tem como colocar aqui em vez de... Isso está o tempo todo saindo, então pode cair ao longo da tua explanação. Não, aqui tem condições. Vou comprar outra. Começou? Saudações extensivas a todos os presentes. Sacramento Lumoa Miguel é o meu nome. O vosso combatente favorito é que é o combatente do povo. Estaremos aqui hoje a defender ou então a analisar o tema atividade solidária da Zuzu for Africa. A mim, cabe mostrar que as atividades solidárias levadas a cabo por essa ONG é uma medida positiva para ajudar os encarecidos. Para mostrar isso, vamos começar então com uma apresentação geral, ou seja, a minha primeira abordagem será a apresentação geral. Então, vamos entender o que é uma atividade solidária. Uma atividade solidária é um conjunto de ações que tem como fundamento a empatia de um ser com certo material ou com certa condição que outro não tenha, e esse desprende de si para dar ou satisfazer o bem-estar de outra pessoa. Durante essa minha abordagem, é imperioso que eu que eu apresente um quadro geral sobre a Zuzu for Africa. Então, a primeira coisa a saber é quem é. É uma organização não governamental fundada em 2017 com sede ou base no Brasil. O que faz? Dá apoio humanitário, especialmente em foco em crianças e famílias. Como é que ela faz isso? Distribuindo kits de higiene, material escolar, alimentos, refeições diárias, atividades lúdicas e recreativas para as crianças, onde faz
há registros em Moçambique e há uma atividade acentuada em Angola. Como faz? A ONG Zuzu for Africa usa fundo próprio e arrecadações de doações, tal como apadrinhamento para as suas atividades. Porque faz por um dos motivos mais simples de uma atividade solidária, responsabilidade social. É-me imperioso de fazer a delimitação da defesa, tendo em conta que utilizam-se muitos argumentos falaciosos para, de um modo ou de outro, pegarem as nossas abordagens e levarem para outros campos que não estão a ser aqui discutidos. Então, eu vou alertar já o que eu estarei aqui a defender. A minha defesa since no seguinte: a atividade que é levada a cabo por essa ONG é uma medida positiva para os encarecidos ou não? Ou seja, há benefícios, há impacto para esses encarecidos? Se houver, votem em mim. Se não houver, votem em mim também. Continuando. O que é que não se vai defender? Não se vai defender qualquer outro argumento falacioso que tenta trazer abordagens da Zuzu for Africa que não sejam as suas atividades solidárias. Em outra perspectiva, vamos cingir aqui na medida positiva para ajudar encarecidos e na medida negativa para o engajamento digital e a exploração da miséria em África. Fora isso, nada que pode ser trazido aqui será válido, pois estará a descontextualizar o tema. Então, como se vai sustentar? Nós vamos sustentar a nossa abordagem com várias teorias neoclássicas, clássicas e modernas, tal como várias abordagens de áreas diferentes do saber, como a ética, a antropologia, a sociologia, o direito, comunicação social e outras coisas. A Zuzu for Africa atua primordialmente em contextos de pobreza estrutural, tal como se vive em certas zonas da nossa Angola. Insegurança alimentar, onde tem insegurança alimentar, fragilidade habitacional, déficit de acesso a serviços básicos de saúde, exclusão da educação infantil. Quais são os objetivos traçados para esta defesa? Os objetivos traçados geral é mostrar que as atividades da Zuzu for Africa são medidas positivas, pois ajudam os encarecidos. É específico mostrar que essas atividades causam um benefício direto, social a esses encarecidos, tal como caracterizar e mensurar o impacto do mestre. Não está conseguindo ver o... ok. Conseguimos perceber. Então, vamos aqui terminar do seguinte jeito. Nas próximas abordagens, nós vamos avaliar o impacto dessas ações. Se os impactos forem diretos, significa que a medida é uma medida positiva, pois cumpre os fins dessa mesma organização. E resolve os problemas em que essa organização visa trabalhar. Posso controlar com o telefone? Podes posicionar o temporizador de modo que seja visível. Controlar o tempo. Exato. Toma papel. Só que é só parece que estamos a usar o telefone para outros fins. Mas prontos. Só para esse Prontos, saudações a todos os presentes. Sou o Bornito Gabriel, o combatente de hoje, e a nossa discussão de hoje é voltada à organização Zuzu for Africa. Ela apresenta-se como uma organização que visa levar a esperança à população ou aos mais necessitados, e a minha intenção hoje é analisar quando estas organizações munidas de boa intenção começam a ter intenções perniciosas. Não venho desmerecer algum trabalho, mas à luz
da história contemporânea, economia do desenvolvimento, sociologia e antropologia, pretendemos trazer aqui certos acontecimentos e estritamente ligados à África, que nos provam, por A mais B, que muitas vezes a África foi palco de situações similares, nas quais teorias e formas de ver o mundo surgiram. No caso, como o conceito não tão recente, mas pouco conhecido por muita gente, que é o famoso poverty porn, que traduzindo em português é mesmo pornografia da pobreza. É um conceito já desenvolvido, muito discutido a nível internacional, e estudiosos fizeram experimentos e conseguiu-se perceber que de fato é uma concepção, é de fato uma narrativa aceitável e que tem pendor científico. Eu não pretendo trazer aqui a visão de que eu sou a favor da pobreza, sou a favor da fome, sou a favor de que as pessoas devem de fato passar as necessidades que passam, mas eu pretendo apenas retificar algo que já deveria ser esclarecido por muito tempo, que o problema da fome não é resolvido com base em caridade, não com base em doações. E justamente este hábito cumulativo que a África veio desenvolvendo explica muitas das situações em que nos encontramos hoje, inclusive o jeito como nós vemos estas ajudas, estas doações. Para que nos centremos e consigamos andar, a minha análise vai ter os seguintes pilares. Primeiro, eu vou abordar e vou tentar analisar ao fundo se a organização que estamos a analisar, ela fortalece a economia local e cria dependência. E o outro ponto, se a atuação está baseada no impacto sustentável ou ela apenas aparece como uma estratégia de ter visibilidade própria e angariação de fundos. E o outro pilar, que não é o último, mas o outro pilar, esta organização está de fato a combater as causas estruturais ou apenas tratando os sintomas? E por fim, mas não menos importante, vamos tentar entender se esta organização enquadra-se no conceito de poverty porn ou no conceito de pornografia da pobreza pornográfica, no caso. Se ela explora a pobreza, se ela dramatiza a pobreza, se ela expõe de forma agressiva a pobreza, de modos a ganhar cliques, de modos a ganhar seguidores, de modos a ganhar financiamento e de modo a impactar a quem esteja a acompanhar esse movimento. E para que não nos percamos, estejamos muito bem atentos a certas estratégias argumentativas com as quais já estamos acostumados. E normalmente, por estarmos já acostumados com questões assim, apelamos à atenção do público para não caírem principalmente nas falácias comuns, como apelo à emoção. Há questões que precisam ser tratadas por tu. E não precisamos apenas ser emocionais, ser amáveis e aceitar determinadas doações, determinadas ofertas, só porque a coisa está mal. E vamos trazer exemplos práticos para que nós possamos traduzir a situação. Porque provavelmente, falando de forma muito técnica, poderá ser muito subjetiva a minha defesa, mas farei questão de traduzi-la, trazer eventos práticos e do dia a dia que de facto vos levará a entender que há certas ajudas que apenas só vêm disfarçadas de colonialismo ou neocolonialismo. Terminamos assim o primeiro round, onde Sacramento Miguel expôs a sua introdução sobre a atividade solidária de Zuzu for África, que para ele são medidas positivas para ajudar os encarecidos. Para Burnito Gabriel, são medidas negativas de engajamento digital através da exposição da pobreza em Angola. Ambos tiveram 5 minutos para fazer a sua introdução e estaremos começando assim o segundo round,
onde cada um segue tendo 5 minutos para então desenvolver melhor as suas teses. Vê que está a levar muito tempo. Sempre. Não perdeu. Pode. Algo interessante na abordagem do nosso oponente, porque vocês estão comigo, como sempre, é o facto dele pedir que fiquemos atentos às falácias como apelo à emoção. E na sua abordagem traz a ideia de que muitas vezes a África recebeu a ajuda. Isso é um apelo à emoção. É um sério apelo à emoção. Depois, outra coisa que ele disse é termos em atenção os argumentos que vão ser trazidos aqui. Uma coisa interessante é que cingiu-se no problema da fome. Nós não estamos analisando o problema da fome. Nós não vamos aqui trazer argumentos falaciosos. Hoje não. Hoje eu vim bem preparado para te rir. Então, o que acontece? O nosso ponto de discussão é a atividade solidária da Zuzu for África. E eu já disse, tudo que for fora a isto, a não ser que seja para fazer uma analogia, é inválido. Nós vamos analisar se as atividades da Zuzu for África têm benefícios ou não, se ajudam os encarecidos ou não, ou se essas atividades levadas a cabo pela Zuzu for África têm como função primária o engajamento e a exploração da pobreza em África. Fora isso, não está em pauta de discussão, não está mesmo em pauta. E eu posso vos garantir uma coisa, independentemente do que ele fala, tenha atenção como é que você vai definir o poverty part, porque uma coisa é a pornografia da pobreza e outra coisa é o que acontece com a Zuzu for África, que são coisas totalmente diferentes. Eu estudei e se não tivesse de acordo eu não viria defender esse tema. Ligaria ao Luiz e diria que não adianta. Agora nós vamos falar sobre o impacto das ações da própria Zuzu for África. Porque o que acontece? A Zuzu for África foi criada com objetivos, então nós temos que ver se esses objetivos estão a ser bem defendidos ou não. Eu disse que a Zuzu for África atua em contextos de pobreza estrutural, como a falta de escolaridade, a habitação, acesso a medicamentos, a hospitais e essa coisa toda. Então, a primeira coisa que nós vamos aqui trazer é o impacto social direto das suas ações. Vamos começar com o impacto imediato, que é a curto prazo. As atividades solidárias da Zuzu for África levam a cabo alimentação diária, redução da fome, atendimento médico e odontológico, distribuição de bens essenciais. Este nível corresponde ao que Amartya Sen, em sua obra Development as Freedom, desenvolvimento como liberdade, chama de remoção de privações básicas, sendo condição mínima de dignidade humana. Outro impacto é o impacto intermédio, que é a médio prazo. Com as suas ações sociais diretas, traz a melhora do estado nutricional infantil das crianças, nesse caso, redução de doenças evitáveis com atendimento médico e odontológico, maior frequência escolar com a construção de escola, como a escolinha Zuzu, e estabilidade familiar. Vamos trazer aqui o impacto comunitário, que tem um efeito multiplicador. As atividades solidárias da Zuzu for África reforçam os laços comunitários, com as suas atividades lúdicas, recreativas para as crianças, aumento da confiança em iniciativas coletivas, porque o exemplo gera seguidores, e geração de capital social local, ou seja, a criação de escola, a criação de infraestrutura, traz consigo a geração de capital social local. A educação dos meninos hoje refletirá mais tarde em geração de capital social local. Vamos trazer aqui também o impacto na saúde pública comunitária. Ou seja, a Zuzu atua como mecanismo complementar de saúde comunitária, pois, com as suas ações, dá a oportunidade de atendimentos médicos e odontológicos, reduzem a pressão sobre unidades públicas que nas suas localidades são poucas, previnem agravamentos clínicos com os atendimentos médicos e odontológicos que prestam, atuam na lógica da medicina preventiva. Segundo Jeffrey Sachs,
com a abordagem que nós trouxemos, essa intervenção simples de higiene, medicamentos básicos no estão, tem alto retorno social com baixo custo. Então, a atividade solidária da Azul for África é uma medida positiva por ajudar os encarecidos nessas vertentes. Tem impacto? Tem. É mensurável? É. Por quê? Porque é comprovado. Então, nós vamos trazer aqui o impacto educacional mais tarde na nossa próxima abordagem, o impacto econômico local. Não sei se já posso começar. Ok. O nosso companheiro está a se explicar muito, está a se explicar muito. Acho que nem precisa. O foco é você trazer as suas abordagens, tentar de alguma forma desconstruir o que eu trago, e diferente de estar a se justificar, a tentar procurar refúgio, amolecer o coração. E é exatamente esse tipo de argumentos que estamos aqui, que já referimos, né? O apelo à emoção. Mas, como o nosso interesse é outro, vamos tentar aqui provar o porquê. Primeiro, é que a pobreza e que a caridade não resolve o problema de pobreza. E segundo, o porquê que, como sendo pessoas já com um certo nível analítico, não poderíamos ser coniventes a certas situações, sendo que a experiência já nos mostra que existem antecedentes que acabaram mal, ou que deram errado para a nossa realidade. Começando parafraseando o Jonas Malheiro Savimbi, otimismo por excesso é ingenuidade. Só criança é que acredita que sair daqui a correr nua, a atravessar a estrada com os olhos vendados, não lhe vai acontecer nada. Só criança acredita nisso. Um adulto, um ser racional, não pode se conduzir por pensamentos do gênero. E nós acreditando que questões factuais, uma situação mínima que foi resolvida, alguma coisa que foi solucionada no momento, vai se resolver o problema que é estrutural, e nem é um problema, é um sintoma de um problema. E só para que nós entendamos isso, precisamos voltar um pouquinho no tempo, em uma região que já resolveu esse problema há muito tempo, exatamente, provavelmente, mais de 200 anos. Estou a falar da França na época da Revolução Francesa. Para entendermos bem isso, precisamos entender que naquela altura os franceses questionaram o sistema. Para eles, o sistema, a população deveria viver de esmola ou de direito. Foi nesse momento em que se fez um questionamento extremamente importante naquele momento. A população vivia de forma muito desigualitária. Ou seja, a nobreza tinha de tudo, mas a pobreza era tratada apenas com caridade. A igreja distribuía pão, os nobres, uma vez a outra, sazonalmente davam alguma esmola, de modo a se sentirem indulgenciados. Esse é um sistema que se propagou e permanecia naquele tempo, mas por muito tempo depois começou a gerar alguma repulsa e alguma revolta por parte dos cidadãos. O povo se sentou, que foi designado de terceiro estado, sentou e por sinal representava 97%. Sentou e concluíram que normalmente a dignidade não pode depender de doações ou da caridade. Daí se instituiu a Declaração dos Direitos do Homem, onde se previa que o Estado tem deveres e o povo, os cidadãos, têm direitos. Foi também nessa altura que se descobriu algo muito importante, que a pobreza, a fome, não é resultado ou não é fruto da falha moral dos cidadãos, mas é falha do Estado e do sistema. Então nós não podemos nunca aceitar que isso seja transportado à África como já foi transportado por muito tempo. Para estarem recordados, a África viveu um período só de ajuda humanitária. Só que essa ajuda humanitária, tal como o Dembisa Moyo afirma, essa ajuda humanitária, a longo prazo, prejudica a economia, porque isso desresponsabiliza o Estado, desresponsabiliza e normaliza a situação precária e vende a ideia de que
aquela situação precisa sempre de intervenção. Vejamos, vou trazer só um exemplo extremamente simples. Se existe uma fábrica aqui perto e fora da mesma fábrica há pessoas a oferecerem o mesmo elemento que se fabrica aí, provavelmente ninguém desejará comprar na fábrica e, consequentemente, a fábrica perderá por compras. Isso aconteceu aqui em África. A população se sustentava através da agricultura, mas quando o PAM e outros movimentos começaram a oferecer alimentação, desestabilizou a economia, desestabilizou a estrutura econômica e assim houve a hiperinflação que nós registramos de 1980 a 1999 que tivemos aqui em Angola. E para sustentarmos como o impacto contínuo e permanente de uma organização que não tem período para se estabilizar afeta negativamente, deixaremos para o próximo round. Nós vamos aqui trazer uma abordagem que é ajuda constante, nesse caso humanitária, responsabiliza o Estado. Tá bem, até aqui discordamos. Discordamos por quê? Porque o facto de que o Estado não está cumprindo o seu papel não quer dizer que as pessoas ou as organizações com intuito filantrópico tenham de parar de fazer as suas atividades. Ou seja, com esse argumento estamos a querer trazer o quê? Que como tem milhares de pessoas a passarem fome, milhares de pessoas sem habitação, e é responsabilidade do Estado tudo isso, se nós der ajuda e essa ajuda for constante até que eles possam estar bem, o Estado vai ficar calado. Então vamos ver os nossos irmãos a sofrerem. Então esse argumento é logicamente e eticamente frágil e falho. Ou seja, como quem tem que trazer comida em casa é o pai, os meus irmãos estão todo dia a passar fome, eu não posso fazer para ajudar até que o pai possa ter condições para alimentar a família. Completamente errado e falho. Vamos aqui dizer de maneira breve que nós temos que as atividades solidárias da Zuzu for África têm impacto educacional na medida em que apresentam o dom material, criam motivação e também estabelecem estrutura para a continuidade das crianças no ensino. Vamos também trazer o impacto econômico local. Por quê? Porque as suas atividades geram circulação de bens e serviços, criam empregos pontuais e dinamizam economias informais. Com isso, nós vamos trazer dados importantes. 38% das crianças sofrem de desnutrição crônica, segundo a Unicef. 50% das crianças matriculadas no ensino primário não completam seu estudo. 49,4% da população de Angola vive em extrema pobreza. E a ideia que nós estamos a trazer é, vamos deixar sim para o Estado notar e mais tarde vai fazer alguma coisa. É óbvio que esses dados não chegam só ao Sacramento porque foi investigar, até porque esses dados são públicos. O Estado sabe. E a atividade solidária, o apoio solidário, a filantropia tem esse cariz, que é você ver o outro, compadecer-se com a situação e doar. Por quê? Porque nunca se sabe em que posição nós poderíamos nascer. Isso aqui é definido por John Rawls. Na teoria da justiça, ele defende sobre o viés da ignorância. Nós nunca saberíamos se nós poderíamos nascer na família em que nascemos, nas condições em que vivemos. Nós não podemos compadecer-nos com a situação precária do outro para deixar porque o Estado tem de fazer, porque se nós continuar a fazer, o Estado vai se acomodar. A ideia é fazer porque sentimos a dor do outro. A dor do outro, a dor aguda, não pode ser ignorada. Aqui nós vamos trazer o axioma da sobrevivência imediata e utilitarismo de regra. Ou seja, a presença da vida biológica é o pré-requisito para qualquer outra agência humana. Segundo a perspectiva utilitarista de Jeremy Bentham, o valor moral de uma ação é medido pela capacidade de minimizar a dor e maximizar o bem-estar. Então, se há crianças nessas condições, o que é que nós devemos fazer? Minimizar a dor e maximizar o bem-estar. A Zuzu for África não está para terminar a pobreza em Angola, porque não vai conseguir. Mas o que é que acontece? Vai poder minimizar. Milhares de crianças hoje vão dormir à fome, mas se você conseguir ajudar 10, já é um feito.
E esse feito deve ser partilhado para que amanhã o outro ajude mais 10. Amanhã o outro ajude mais 10. Quando nós pudermos ver, estamos a nos ajudar. Então, não é o princípio do Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Nós não devemos nos solidarizar com as outras pessoas. Então, o alívio da dor aguda em milhares de indivíduos supera em qualquer cálculo racional, absolutamente qualquer cálculo racional, o desconforto intelectual ou estético de uma elite crítica que observa a ajuda de forma distante. Porque é isso que acontece. Então, nós estamos a tentar dizer o seguinte: a inação perante a fome evitável, porque é mesmo evitável certas vezes, constitui uma forma de violência passiva, violando o direito fundamental à existência que precede qualquer construção social ou política. Ou seja, nós não devemos ficar inércios à espera de que quem deve fazer é o Estado e vai fazer mais tarde. Em nenhuma parte do mundo isso seria possível. Então, vejamos, para as próximas abordagens, nós vamos trazer fundamentos que legitimam a atividade solidária da Zuzu for África como sendo medida positiva para ajudar os encarecidos. Começou, né? Prontos, meus senhores, minhas senhoras, prestem muito bem atenção, porque provavelmente já conseguiram perceber que está a se vender novamente a ideia que por muito tempo foi trabalhada para se afixar nas nossas mentes. E a África, ou as mídias, não mostram a África como ela é, mas ela mostra a África como o mundo precisa, como ela continua a ser. Ou seja, a ideia de vender a imagem de pobreza, a imagem de miséria, a imagem de sofrimento através das mídias sociais é o cumprimento de uma agenda que veio a ser desenvolvida há muito tempo. Anteriormente até 1961, nem era através das mídias digitais, através dos celulares, porque não era muito difundida, mas através da TV. Através da TV já se vendia a ideia de que a África é um continente pobre, é um continente que só há guerras. Só que essa informação se passa e até agora sem contexto. Conforme afirma a Aimé Césaire, a caridade que não questiona o sistema, que não questiona o sistema que produz a miséria, é apenas colonialismo disfarçado de boas maneiras. E nada mais do que isso. Então precisamos entender que o poverty porn é de facto um problema estruturante. Eu quando usar o conceito de poverty porn, vocês entendam mesmo que eu estou a falar que é da exposição da miséria, com o fim de causar clique e gerar lucro e promover a imagem institucional. Porque se vocês forem analisar, o que se está a discutir não são as crianças. Está a se discutir uma instituição. E que ficou famosa é a Zuzu for África. Não o problema e as soluções estruturais que devem resolver esse problema. E a solução para a fome não é trazermos ajudas paliativas. Não. Vejamos só uma questão que eu vou trazer, e é muito simples, e até o nosso companheiro trouxe essa introdução. Se o teu pai não te ajuda, e tu tens uma mãe, o teu pai não te ajuda, a tua mãe também não trabalha, e ela é irresponsável, não deseja só por vontade de ajudar. O que você acha? O teu filho deveria ir à casa do vizinho, lhe colocarem na roda, as pessoas ficarem a cantar, dança para te dar gasosa, dança. Ele se atira, dá caída, depois toma comida, vai já. A mãe faz a mesma coisa. E não é nada de diferente. Não é nadinha de nada diferente. Porque o que está acontecendo é o quê? Publica-se a imagem de pobreza, publica-se a imagem de miséria, e essa imagem gera lucro e gera financiamento. Esse lucro, esse financiamento é que é usado para financiar essas atividades. Só que aqui é que surge a maior contradição desse projeto. Se ela se sustenta através da pobreza, então não existe interesse genuíno em eliminar a pobreza porque eles sobrevivem economicamente disso. E quem trouxer uma afirmação, uma ideia diferente, é simplesmente ilusão. E parafrasio novamente o Jonas Malheiro Savimbi. Quem vive na ignorância por opção é apenas criança. Um adulto, um ser com uma capacidade analítica já apurada, e que pelo menos se entende que tenhamos uma capacidade analítica apurada, não devemos aceitar que as coisas continuem do jeito que estão, ou do jeito que pretendem que isso seja.
Agora, o outro ponto que também introduziu, eu gostaria mesmo de aprofundar. A pobreza é uma condição. E, economicamente falando, a pobreza, a fome e a miséria são os fenômenos contemporâneos mais fáceis de serem eliminados. Mais fáceis até do que ensinar uma pessoa a ler ou a escrever. E isso são estudos feitos por Dembisa Moyo, a própria Amartya Sen, que ele citou, afirmam exatamente isso. A fome, só para parafrasear exatamente o que a Amartya Sen traz nos seus estudos, ela diz que a fome não ocorre porque não há comida, mas porque algumas pessoas não têm meios para obtê-la. E esse meio de obtenção não é através de medidas paliativas, através de doações. É um problema estrutural do Estado, porque se for continuamente a se permitir que venha a se doar, as pessoas naturalmente ficarão descansadas. Como se construiu a escola aí, ninguém mais vai lutar, vai exigir ao Estado para cumprir a sua função de colocar a escola aí. Como se pretendia colocar alguma fazenda, alguma lavra, sei lá. Ninguém mais vai exigir ao Estado. Que obrigação do Estado? Que coloque a coisa aí. Imaginam, e vem como isso desresponsabiliza o Estado. Dá conforto, dá ideia de que as coisas estão bem. E essa é uma ideia que se vende de forma muito errada. E no próximo round farei questão de aprofundar muito mais essas questões. Não, para mim não é necessário. E terminamos assim o terceiro round, onde Sacramento Miguel diz que o facto do Estado não cumprir o seu papel não quer dizer que as organizações solidárias não devem realizar as suas atividades. As atividades da Zuzu for África têm impacto educativo na medida que disponibilizam escolas e materiais escolares, gerando também empregos imediatos. Não podemos deixar de fazer só porque é responsabilidade do Estado. A Zuzu for África não vai acabar com a pobreza em África, pois não é possível, mas ajuda a minimizar a dor. E Bonito Gabriel diz que a caridade que não questiona o sistema da pobreza é apenas colonialismo disfarçado de ajuda. Publica-se a imagem de miséria e essa imagem gera lucro, e é com esse lucro que eles sustentam as suas atividades. Então, o real objetivo da Zuzu for África não é acabar com a pobreza, visto que é dela que saem os seus lucros. Vamos entrar para o quarto round, que é o penúltimo round deste debate. Acredito que já temos aí os papéis para votação. Para Sacramento Miguel, vamos colocar a inicial S. E para Bonito Gabriel, vamos colocar a inicial B. Daremos o tempo para Sacramento Miguel, que tem 5 minutos para defender a sua tese. Aqui vamos pegar uma parte importante do discurso, que as mídias não mostram a África como é. Tá bem, entendemos. As mídias não mostram a África como é. Então estamos a tentar dizer que as imagens das crianças no Bengo foram inventadas, ou estamos a tentar dizer que aquelas crianças não vivem nas condições em que são apresentadas? Porque se a mídia não mostra como é, significa que aquelas imagens foram adulteradas. E se foram adulteradas, nem eu concordo com a abordagem da Zuzu for África. Mas o que acontece? Não é isso. Os dados que foram apresentados são encontrados no próprio site angolano. Ou seja, é o próprio Estado angolano a te informar que metade da população vive em extrema pobreza. É o próprio Estado a te informar que a maior parte das crianças, 49,4% das crianças que entram para o ensino primário não terminam. E outra coisa, a Zuzu for África não sobrevive da pobreza. Não vamos entender aqui a coisa errada. Não é uma organização de financiamento de crédito. Não é uma organização desse tipo. É uma organização que tem como fim principal trazer o bem-estar para as crianças e dar uma infância condigna. Isso está no site, isso é verificável. E como é que isso é verificável? A Zuzu for África tem feitos aqui em Angola verificáveis. Fundaram a escolinha Zuzu, instalaram um gerador para dar energia a um posto de saúde, iluminar a comunidade, desenvolveram projetos agrícolas, criaram o programa Onde o Juju,
para a melhoria de moradias, realizaram campanhas de Natal com distribuição de presentes, apadrinhamentos de crianças, adquiriram veículos, criaram o programa Zuzu Zula, que é um programa de apadrinhamento em que você vai apadrinhar uma criança ou uma família e ajudar essa criança na sua fase de escolaridade, pagando então uniforme, escolaridade e outras coisas. Aqui o ponto principal é: o que é exploração? A exploração em si tem 3 critérios. Benefício unilateral, que não é o que se vê. Então, se não existe benefício unilateral, como é que eu estou a explorar? Segunda coisa, vem aqui, nós conseguimos ver que pelas atividades da Zuzu for África, o beneficiado é sempre a pessoa encarecida. Não há poverty porn por simples motivo. No poverty porn, o que acontece é: eu vou usar você de meio e propaganda, dizendo que o fulano passa fome, criar um relato e te colocar à venda. E vão dar doações porque você está a passar fome, que é diferente. A Zuzu for África faz o quê? A Zuzu for África chega e te ajuda. E depois de te ajudar, ela vai aí utilizar os meios digitais para dizer que, olha, há uma crítica social, há pessoas passando por essas condições, e você que tem alguma coisa para dar, não fique aí sem ajudar quem precisa. Nós temos programas de apadrinhamento, você pode fazer doações e outras coisas, porque sozinhos nós não vamos conseguir erradicar tudo. Há total diferença. No poverty porn, coloca-se a imagem para vender e criar retorno. Na Zuzu for África, o que acontece é: ajuda-se e propaganda se ajuda para criar aquela chamada solidariedade coletiva. O que é solidariedade coletiva? É quando as pessoas conseguem se comover, porque humanamente nós temos a característica solidária. Eu vou trazer aqui argumentos sociológicos de Émile Durkheim. Émile Durkheim, diz que a solidariedade é um facto social que estrutura a coesão coletiva. Factos sociais são, por definição, externos, visíveis e partilhados. Então, as atividades da Zuzu não são atos privados de caridade intimista, são práticas sociais estruturadas que reforçam laços comunitários. A crítica que existe solidariedade invisível é sociologicamente uma contradição nos termos. O que acontece? Aqui nós vamos falar da subjetividade do agente e a objetividade do impacto. As intenções pertencem ao foro íntimo e os resultados pertencem ao mundo. Nós conseguimos notar e comprovar por A mais B que as atividades da Zuzu for África têm impacto direto na sociedade. Logo, aqui nós vamos trazer a ética e a estética. A ética entre uma criança que passa fome e merece ser ajudada e eu permanecer calado para olhar porque vai ser bonito e as pessoas não vão reclamar, a ética diz que a criança deve ser ajudada. Então é isso que nós vamos aqui ver. E ao nível da comunicação social, a visibilidade é importante. É importante porque nós vamos já falar por que os atos são partilhados. Pode já começar a trabalhar. Eu estou decepcionado. Eu esperei muito, esperei demais por parte do nosso companheiro e não esperei todos esses tiros no pé. Tanto tiro no pé que daqui a pouco sairá sem conseguir andar. É complicado. Eu espero que alguém, que sabemos quem, consiga te carregar. Espero mesmo. Porque é contraditório trazer o poverty porn, tentar forçar o conceito e ainda assim não conseguir. Valeu o esforço. Você precisou ser muito craque para tentar um conceito tão acabado como este. O poverty porn é tão autoexplicativo e acho que ele conseguiu trazer as palavras que elucidaram muito melhor que eu. É uma forma de expor a pobreza e, por meio da pobreza, ganhar cliques e depois ganhar doações. Poverty porn, uma crítica construída há muito tempo e científica, comprovada. E ela acabou ganhando esse meio por conta da difusão das mídias sociais. E um detalhe importante é que o Brasil nos palopes, é um país que ganha todos os outros países
a nível de marketing, a nível de vivência por meio das redes sociais, eles entenderam que a mídia paga. Aqui em Angola, aqui nessa turma, provavelmente só 1 ou 2 que tem canal no YouTube, e se calhar também não está monetizado. No Brasil isso quase não existe. Eles entenderam que demonstração da imagem, demonstração do choque, demonstração da miséria vende. Não é à toa, e todos vocês já verificaram, que no Brasil existiam antigamente aqueles programas que ajudavam os pobres de forma massiva, apresentavam nas TVs. Aquela era uma questão que dava engajamento, e isso levou-se há muito tempo. Mas agora quero trazer aqui de forma muito científica. De acordo com o Alfred Mill, no seu livro Tudo o que você precisa saber sobre economia, ao analisar o custo de oportunidade, ele afirma perfeitamente, economicamente, não existe altruísmo total. Não existe. Ninguém nunca fez tudo porque não espera ganhar alguma coisa. E agora você para, uma pessoa que não é ingênua, que pelo menos tem um poder de análise importante, e pensa, por que uma brasileira sairá de lá onde tem conforto, onde vive bem, e virá justamente para o Bengo, não Luanda, pelo menos num bairro, não Cabinda, não Cunene, foi justamente no Bengo, onde se encontraram aquelas crianças com cabelo castanhos, sinais de má nutrição, e habitações precárias. Por que justamente essas condições e por que justamente aquele lugar? É porque aquilo vende, porque aquilo tem exatamente as características que engajam. E não só. Antigamente, a história do surgimento do poverty porn argumenta que surgiu numa época em que ONGs, agências humanitárias e as mídias sociais competiam por financiamento e por engajamento. Aquele que trazia imagens mais chocantes, aquele que trazia imagens mais devastadoras, era aquele que vendia mais e era aquele que recebia maiores financiamentos. E agora quero trazer-vos aqui certas intenções no passado e que se revelaram macabras. Não sei se vocês já ouviram a história da Nestlé. Todo mundo que conhece a empresa Nestlé. A empresa Nestlé tem um histórico muito pútrido de má intenção aqui em África, disfarçada de boa intenção e caridade. O que eles faziam? Em 1961, eles instalaram-se no Ghana com um produto que, evidentemente, no país de origem, que é a Alemanha, não estava a ser consumido, porque já sabiam os efeitos negativos daquele. Era o leite lactogênio. Era um leite estritamente produzido para crianças, para amamentar crianças. E aquilo era oferecido às pessoas como um suplemento às crianças, como uma ajuda humanitária aos meninos. Só que no longo prazo, nem tão longo prazo. Em média de 6, 7 meses, começou a se perceber que há um problema naquilo. Primeiro, eles corromperam os médicos, as unidades hospitalares, para que aceitassem essas doações, e eles acabaram recomendando às mães. Só que as mães ou as mulheres sabem aqui que quando a glândula mamária não é estimulada após o puerpério, simplesmente para de emitir leite. E foi justamente isso que aconteceu. Como resultado, as mães eram obrigadas a comprarem o tal leite para passar a amamentar as crianças. Só que tinha uma situação preocupante nisso. Aí não tinham condições sanitárias adequadas. A água que faziam o leite e o próprio leite em si era muito caro, o que fazia com que as mães comprassem poucas quantidades e para garantir que aguente um mês, porque aqui recebemos salário mensalmente, eles usavam muita água e pouco leite. Como resultado, nem preciso referir. Muitas mortes ocorreu em Ghana, muitas mortes ocorreu na Etiópia, e estes são fatos científicos de boas intenções em África que acabaram sendo se revelando mais intenções. A outra é o PAM. Todos vocês estão conscientes do PAM que esteve aqui em África. Também veio... Obrigado. Este foi o final do 4º round, onde Sacramento Miguel diz: se as mídias não mostram a África como ela é, quer dizer que os dados publicados foram manipulados? A Zuzu for África ajuda, e as suas publicações são no intuito de influenciar a solidariedade coletiva. Bonito Gabriel: ninguém nunca fez tudo sem esperar nada em troca. Os conteúdos digitais vendem, e os brasileiros sabem disso.
A localidade do Bengo tinha todas as condições para gerar engajamento, desde os cabelos castanhos dos meninos, os sinais de nutrição, tudo isso fez aquele local ser a melhor escolha para o engajamento. Vamos entrar então no último round, onde cada combatente terá 5 minutos, os últimos 5 minutos preciosos para então convencer o público e também a plateia. Já podemos começar com as nossas votações. O engraçado é que estás decepcionado porque entendeste que não estavas a combater com qualquer um e estás admirado com as abordagens que eu trouxe porque não foram as que você esperou. Vamos aqui trazer a psicologia social, vamos trazer a posição de Bandura, que fala do efeito modelador da solidariedade visível. O bem que se ensina, o bem que se vê ensina, o bem escondido não educa. Ou seja, estamos a dizer que partilhar alguma coisa de forma que você fez, um ato solidário, educa quem está vendo. Os estudos da psicologia social demonstram que comportamentos pró-sociais aumentam quando são observados. A visibilidade da solidariedade inspira, normaliza e multiplica ações semelhantes. Então, aqui vamos falar. Para Zuzu, a partilha digital cumpre 5 funções. Prestação de contas. Primeiro, quem doa vai conseguir ver que realmente foi o dinheiro da doação está sendo utilizado para os fins que doou. Para mobilização em tempo real, porque tudo é feito em tempo real, não há nada programado, ninguém aí é colocado para você vai falar que estás a passar mal para te dar dinheiro, não. Primeiro, o que acontece? Está ocorrendo atividade, as doações e tudo está sendo filmado. A solidariedade em escala e a mobilização das ações. Depois, outro ponto, educação social. Ao partilhar, é o que eu já acabei de dizer sobre a psicologia social. Estou a educar a sociedade, a elite angolana e o pessoal angolano que vive de renda média, que há pessoas a passar mal em vários pontos. E só com a nossa ajuda é que nós podemos mediar essa situação. Depois, proteção jurídica para pessoas que depois querem prestar a prestação de conta dessas atividades. Segundo a crítica social, a atenção pública em si é uma crítica social. Ele disse que uma atividade solidária que não critica o país ou então o causador da fome, parece que é colonialismo, coisa parecida. O que acontece? Se eu estou a publicar que nesse país há pessoas nessas condições, isso é chamado de crítica social. Por que quando acontece alguma coisa ruim, nós fazemos o vídeo e vamos publicar? Aquilo é uma crítica social, aquilo é um alerta para a sociedade, tanto dentro quanto fora. Vamos fazer uma análise, uma avaliação objetiva para nós notarmos que não há nada de exploração na Zuzu for África e o ponto da visibilidade nada implica. Por quê? Porque para isso o nosso oponente tinha que trazer uma observação direta em dizer que há evidências empíricas que mostram o que eu vou dizer agora. E já agora eu digo, não há nenhuma evidência empírica que mostra que a ajuda diminuiu após a visibilidade digital. Não há nenhuma evidência que mostra que as comunidades beneficiadas foram prejudicadas. Não há nenhuma evidência que mostra que a ONG deixou de cumprir a sua missão. Não há nenhuma evidência que mostra que a ONG colocou no seu bolso o dinheiro das doações. Pelo contrário, os dados indicam maior capacidade de intervenção. Então, o que é? A dignidade é um resultado, não uma estética. A dignidade aumenta com alimentação, saúde, educação e habitação. Não aumenta com abstração discursiva. O discurso aqui não é que vai trazer ou não vai aumentar a dignidade daquelas crianças, daquelas famílias. A Zuzu tem dados como prova, ou dados mensuráveis dos seus efeitos. São, nesse período em Angola, mais de 9.831 refeições por missão, mais de 6.500 crianças beneficiadas, mais de 1.632 cestas básicas por ano, mais de 1.400 atendimentos médicos, mais de 900 atendimentos odontológicos e mais de 230 apadrinhamentos. Ou seja, a medida é positiva, porque está ajudando os encarecidos. E são dados que podem ser encontrados. Depois nós vamos pegar a economia do desenvolvimento definida por Berners e Duffer no seu livro Poor Economics, ou Economias Pobres, que diz, entre o discurso estrutural e a fome imediata,
a prioridade é sobreviver. A economia do desenvolvimento reconhece a ajuda direta em contextos de urgência. As atividades da Jesus for África atuam localmente, de forma direta, sem intervenções burocráticas excessivas. Esse modelo é eficaz e mais eficaz do que muitas políticas macro distantes que se vejam. Então, o que acontece? Não existe exploração porque não há benefício unilateral, não há ausência de retorno e não há manutenção da condição explorada. De tudo que estamos a ver no nosso oponente, a única coisa que temos a certeza de que ele é bom, ele é mau. Nisso ninguém lhe tira. Porque todo o seu discurso veio bem estruturado e se não leu as vírgulas é porque provavelmente alguém ensinou em casa. Mas o nosso interesse aqui é trazer de fato e provar que muitos argumentos trazidos são simplesmente falaciosos e sem muito embasamento. Até levaria tempo para identificá-los, mas como já não o nosso interesse, o tempo também urge, vamos aqui trazer os fatos que nos interessam. Primeiro, que já está claro que a venda, a demonstração massiva e pelas mídias da pobreza vende. Está claro. O TikTok monetiza, o Facebook monetiza, o YouTube monetiza, e só quem não sabe isso está a escolher ser ignorante. Vamos aqui entender algo muito interessante. De um tempo a esta parte, minto, mas há muito tempo surgiu algo chamado de capitalismo filantrópico, em que grandes empresas começavam a criar ONGs, e estas ONGs eram usadas para oferecer ajudas. Penso que muita gente consegue ter algumas ONGs em sua mente. Há uma que eu faço questão de trazer, é uma muito famosa, que penso que a maior parte aqui conhece, a Bill e Melinda Gates. Bill e Melinda Gates Foundation. Bill Gates todo mundo conhece quem é, multimilionário. Eles têm uma fundação com o mesmo nome, Bill e Melinda Gates, que atua em Ruanda, atuava em Burkina Faso. Felizmente, em 2025, foi retirado pelo irmão que fez o golpe de Estado bem-sucedido. E esta fundação tem um background muito capcioso. Primeiro, ela, como já se sabe, o estatuto jurídico, a natureza fiscal de uma ONG inibe, dá-lhe muitos benefícios. Não paga certos impostos, há muitas isenções em certas fiscalizações, principalmente no âmbito financeiro. Há isenções. Não paga o imposto, aqui em Angola não se paga imposto industrial, não se paga o IVA, e se ela vender alguma coisa, só aí incide certa cobrança. Mas a questão não é esta. Eu quero trazer essa fundação que fazia a transação financeira de forma cíclica, fazendo parecer que o dinheiro está a emergir e cair na população em que ele financiava. Só que não é assim que acontecia. E se nós observarmos, a maior parte dos famosos, a maior parte das empresas grandes que criaram as ONGs, era justamente para fugirem do fisco. Porque quando você faz um benefício à sociedade, o Estado dá certas isenções, e até que eu penso estar muito claro. E não é à toa, no Bengo não nasceu a mãe nem o pai de nenhuma daquelas moças que foram lá se hospedar. É mesmo um lugar que foi estrategicamente escolhido. Eu gostaria até que o irmão aqui trouxesse os critérios usados para escolher exatamente aquele lugar, sendo que há muito lugar no mundo. Se me disser, não, aí houve o seu familiar, a sua avó nasceu aí, isso é totalmente falso. Totalmente falso. E agora vamos continuar aqui a observar e desmascarar esse argumento que trouxe. Há, sim, intenções desconhecidas. Nem ele mesmo conhece quais são as medidas que seriam estabelecidas a longo prazo. Todas as medidas que estavam a ser efetivadas naquele momento eram a curto prazo. Não existia nenhuma sequer que teria sustentabilidade daqui a muitos anos. Na escola que foi construída lá, não seriam os cidadãos de lá que trabalhariam. Naquela lavra que estavam a colocar aí, até reproduzir, levaria muito tempo. O que significa que eles ficariam dependentes da ajuda. Só que essa dependência da ajuda traz os efeitos que eu já referi no princípio. Desculpabiliza o Estado e normaliza a situação de caridade. E eles desejam que seja assim, porque isso vende. Isso tem um pendor econômico. E não existe vontade digna e justa de se tirar a pobreza de lá. Porque se eliminar a pobreza, a própria organização
existe vontade genuína de acabar isso. O que faz acabar então com a fome? É um problema estrutural e não depende da pobreza particular. O que aprendemos com a França é o Estado, entendam o Estado como o aglomerado da população, trabalhou em conformidade e em conjunto para conseguir conceder oportunidade, acesso à oportunidade igualitária, acesso ao trabalho, à educação e acesso a muitos fatores que davam a dignidade. E eu quero que vocês saibam, ele afirmou, a dignidade não se doa, a dignidade se garante, porque é uma garantia humana. Terminamos assim o último round. Atividade solidária da Zufor-África. O que é? Medidas positivas para ajudar os encarecidos ou medidas negativas de engajamento digital através da exposição da pobreza em África. Isso vamos descobrir a partir dos resultados das votações que serão feitas pelo público e também pelos nossos jurados. Jurados, o tempo é todo vosso. Eu já comecei no primeiro Epa, ele não decidiram que vai começar. Mas tu tá bem acontece. Depois ele passa. Vamos demorar muito. Isso. Vamos demorar muito. Já está reclamando. Não. Sim, só. Tá tarde. Pode começar com o público. O público já terminou de votar. Nós ainda não terminamos. Epa, podemos já começar. Podemos. Já vou começar e tem muito trabalho, é Luiz que explica muito. Pois. Mais uma vez estamos aqui para analisar, né, o combate. Foi um combate muito bem disputado, estamos todos felizes. Foi mesmo o combate do dia, né? Muito bem disputado. Ambos os combatentes souberam apresentar suas teses, né? Vai lá, vamos começar com o Sacramento, que teve uma apresentação geral do tema, fazendo a conceitualização dos termos, delimitação das teses que ia defender. Isso é o mínimo, né, que se exige no primeiro critério, que é a compreensão do tema. É a partir daqui que se percebe que o combatente realmente entendeu o que é o tema. E foi muito feliz, obviamente, nesse quesito. No segundo round, Sacramento começa com a apresentação dos objetivos da organização e assenta suas bases em autores, traz autores, né? É preciso a capacidade de investigação. Isso ali também é um dos requisitos bem importantes. E depois traz algo bem interessante, que é o utilitarismo de Benjamin, e traz o Ubuntu, né? Ubuntu também, que fundamentou sua